Meus irmãos, graça e paz. Amém. Apenas lembrando aos irmãos que no mês de janeiro as crianças permanecem conosco aqui no templo durante o sermão. Então as crianças são bem-vindos. Eu sei que você vai ouvir em algum momento algum chorinho de criança. Louvado seja o Senhor. Salmo número 8 diz que é dos pequeninos que o Senhor suscita o seu verdadeiro louvor. Então nós louvamos a Deus pela vida delas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 22. Lembrando os irmãos que o reverendo Weber iniciou na semana passada a série de sermões que estaremos pregando sobre o ofício profético. Semana passada, especificamente, foi sobre o profeta Elias. E hoje, então, nós estaremos falando sobre a grandeza do ministério profético. E aí eu gostaria que você se atentasse para a leitura de Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 22. Livro de Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem aquilo que disseram. Se suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Meus irmãos, frequentemente eu me deparo com alguns vídeos nas redes sociais de pessoas que se autodenominam profetas. E recentemente eu acabei recebendo um desses vídeos e que chamou bastante a minha atenção, porque ele foi, de certa forma, protagonizado por um pastor que, dentro de um conceito de rede social, tem bastante seguidores. Passava da casa de 300 mil seguidores. Durante uma live no Instagram, após uma série de supostas revelações para os seus seguidores, ele anunciou o seguinte: olha, Deus está acabando de me dar um recado aqui. Deus está mandando que eu abra um grupo, e nesse grupo exclusivo eu estarei revelando a caixa preta, estarei falando tudo a respeito da vida de todos vocês. Só que tinha um porém: o acesso a esse conteúdo de revelações não era gratuito. Os interessados deveriam enviar uma quantia mensal via Pix para terem acesso às transmissões ao vivo de supostas profecias. E eu lhe digo que, considerando a popularidade do pastor e a expressiva quantidade de mensagens de apoio durante as suas transmissões, é razoável presumir que muitos que estavam ali aderiram ao seu plano mensal de profecias. Eu digo para você que esse é apenas um de vários outros exemplos que poderíamos ficar aqui a noite inteira citando. Então a pergunta que nós temos que fazer diante de um cenário em que existe tantas profecias é: onde reside a responsabilidade? A culpa recai sobre o pastor que utiliza de artifícios questionáveis em nome da fé? Ou a culpa tem que cair sobre os fiéis que, acreditando no que é proclamado, contribuem para que esse tipo de esquema continue? Infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas abraçam uma visão distorcida do que de fato é o ofício profético descrito na Bíblia, levando a uma percepção equivocada de que o profeta é um adivinhador. O profeta é aquele que consegue fazer premonições. O profeta é aquele que é capaz de ter visões a respeito do futuro e, de certa forma, revelar tudo aquilo que você tanto deseja saber.
E eu lhe digo que esse equívoco resulta em várias pessoas carentes de conhecimento bíblico conduzindo suas vidas com base em falsas promessas, em falsas profecias proferidas por aqueles que se autoproclamam profetas do Deus Altíssimo. E a triste consequência desse analfabetismo bíblico é a vulnerabilidade de muitos diante de líderes que exploram a fé simplesmente para um ganho pessoal. Quando você olha para esse contexto, eu quero te dizer que não era nada diferente daquilo que o povo de Israel se deparou em Deuteronômio capítulo 18. O texto que nós lemos está dentro de um contexto em que Israel se via cercado por povos que recorriam à mentira em busca de resposta para os mistérios da vida. Deuteronômio capítulo 1, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 22 que nós lemos, esse texto como um todo revela uma clara distinção do modo como Deus orientava o seu povo dos povos vizinhos. Os povos vizinhos a Israel buscavam descobrir a vontade dos seus falsos deuses por meio de métodos e vários métodos extremamente supersticiosos. Então, nesse texto, por meio de Moisés, você vai ver, principalmente nos versículos 10 e 11, que Deus não endossa nenhuma dessas práticas que o povo vizinho de Israel fazia. Versículos 10 e versículo 11 do capítulo 18, há uma lista de práticas que o Senhor proíbe o povo de Israel abraçar. E essas práticas são proibidas porque desagradam a Deus, sendo de certa forma uma rejeição da identidade e do caráter de Deus, e ao mesmo tempo porque isso conferia vida aos falsos deuses. Entretanto, Deus ensina que não haveria necessidade de nenhum israelita recorrer a adivinhos, a médiuns, porque de forma legítima, a forma legítima de Israel buscar a orientação de Deus seria por meio de um profeta. E esse profeta, diz Deus, seria levantado do meio do seu próprio povo. Um profeta, então, era um porta-voz divinamente ordenado, investido da tarefa sagrada de transmitir as palavras de Deus ao seu povo. Então, aqui nesse capítulo, o que nós vamos ver é um contraste entre os adivinhos charlatões cananeus e, ao mesmo tempo, Deus está, ao fazer esse contraste, enfatizando a grandeza do ofício profético, tendo na pessoa de Moisés o primeiro de uma sucessão de profetas enviados por Deus para falar a palavra ao seu povo. E eu quero então que você direcione o seu olhar para os versículos 15 e o versículo 18, a parte A, porque aqui o que nós vamos ver é que a grandeza do ministério profético fundamenta-se em quem vocaciona o profeta. Meus irmãos, as nações vizinhas de Israel, o que elas faziam, diz aqui o capítulo 18, era tentar discernir e controlar o futuro de suas vidas, tentando descobrir, de certa forma, qual era a vontade dos falsos deuses. E essas tentativas eram marcadas por rituais supersticiosos e obscuros, entre os quais, aqui Deuteronômio vai citar, destacavam, por exemplo, a leitura das entranhas de animais, a comunicação com os mortos, existia encantamento, existia magia, existia até o sacrifício de crianças. No entanto, o povo de Israel, conforme é proibido nos versículos 9 a 14, era instruído, e aqui foi instruído mesmo, a evitar tais práticas de adivinhação que era tão comum entre os povos que estavam ali em torno de Israel. Então aqui, em contraste com outros povos, Deus mostra que não haveria necessidade de Israel recorrer a adivinhos pagãos, porque dentro do seu povo, Deus iria levantar um profeta. Deus levantaria homens que conduziriam Israel nos caminhos do Senhor, fazendo a palavra de Deus conhecida, destacando de certa forma a iniciativa divina contra os artifícios humanos mencionados nos versículos 10 a 11. Mas observe que Deus descreve, e aí é logicamente que é por meio de Moisés, e depois o Senhor ratifica isso no versículo 18, que levantará um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a Moisés.
Nesse sentido, Deus aqui especifica um modelo profético e uma contínua sucessão de profetas que viriam após ele. Isso porque, quando nós lermos mais adiante, nos versículos seguintes, você vai ver que Deus descreve a preocupação em discernir entre profetas verdadeiros e profetas falsos, oferecendo aqui, de certa forma, uma diretriz, orientação contínua para o povo do Senhor. Então, nesse sentido, o que eu quero que você enxergue aqui é que o chamado profético não é o resultado da vontade própria. O chamado profético não é algo que é feito por indicação política, não é algo que é feito porque alguém se sobressai, não. O chamado profético é uma vocação divina. A expressão que Moisés usa aqui, semelhante a mim, e que depois é aplicada nos versículos 16 a 18, enfatiza isso. Enfatiza que sempre que o povo de Deus precisar de um mediador para ouvir a voz de Deus, Deus vocaciona um profeta e o leva a fazer isso diante do seu povo. É fato que, quando você lê essa expressão semelhante a mim, você vai ver que na história de Israel, nenhum profeta alcançou esse patamar de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, vai dizer que Moisés falava face a face com o Senhor. Só que aqui é estabelecido, de certa forma, o padrão para cada futuro profeta. Ou seja, era alguém vocacionado por Deus e que, de certa forma, fazia um trabalho de mediação para que o povo de Deus pudesse ouvir a palavra do Senhor. Observe no versículo 19, que diz que a instrução desse profeta, a ele ouvirás. E aqui ressalta que o profeta fala com autoridade divina. E diz o versículo 19 que aquele que não lhe der ouvidos prestará contas com Deus. Então, nesse sentido, entenda que os profetas eram israelitas, levantado do meio do povo de Deus, era chamado pelo Senhor, era capacitado pelo Espírito Santo e eram autorizados a falar em nome do Senhor e autenticados pela verdade que se cumpria. O profeta, meu irmão, como diz o versículo 19, ao proclamar em nome de Deus, nome aqui no Antigo Testamento representa a própria pessoa. Então entenda que quando Moisés diz aqui que o Senhor vai levantar um profeta que falará em seu nome, e aqui é Deus dizendo, representa a própria pessoa de Deus aqui na terra, ou seja, é um porta-voz divino que se coloca entre os homens falando com a própria autoridade de Deus. Então, dessa forma, a grandeza do profeta não fundamenta-se nele, não fundamenta-se nos seus bons argumentos, não fundamenta-se na sua história, mas fundamenta-se em quem o vocacionou e a quem ele representa. A grandiosidade do ofício profético não se baseia na personalidade ou nos atributos do profeta, mas no Deus que o chamou, tornando a mensagem de Deus a coisa mais importante da sua existência. E de fato é. O profeta só existia por conta da mensagem ao qual ele deveria proclamar. O texto segue, e volte os seus olhos para os versículos 16 e 17. E aqui há um segundo ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite, que a grandiosidade do ministério profético também manifesta a graça do Senhor. No contexto desse texto, você vai ver que Moisés adverte Israel contra buscar orientação para a vida em fonte ou métodos pagãos, porque Deus, em sua graça, estabeleceria o ofício profético como meio de comunicação divina com o seu povo. E essa resolução graciosa do Senhor, também, de certa forma, como nós lemos na liturgia, atende a uma súplica do próprio povo de Israel. Nós vemos na liturgia a epifania do Monte Horebe, lá em Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 19, mas nós lemos no Deuteronômio capítulo 5, versículos 23 a 27, que é, de certa forma, uma explicação mais ampliada lá de Êxodo. Você vai ver que o povo, ao contemplar a majestade de Deus, o povo percebeu a imponência, percebeu a grandeza do Senhor por meio da sua voz, e o povo, então, temeu se aproximar. Com temor, o que nós vimos é que o povo, diz o versículo 17, aqui de Deuteronômio capítulo 18, que o povo então pediu a Moisés para agir como mediador, dizendo: Moisés, olha, que você vá lá, que você receba a palavra de Deus e que você então volte e transmita a nós. Meus irmãos, um Deus transcendente, em sua graça,
providenciou um mediador para se aproximar em nome do seu povo, transmitindo então a revelação divina. E Moisés então é escolhido como porta-voz, descrevendo que o ministério profético tem como função exercer a mediação entre Deus e o seu povo, comunicando a revelação e a aplicação da lei por meio de sua palavra. Moisés serviu como um porta-voz de Deus, comunicando verbalmente a mensagem pactual de Deus ao seu povo. Mas perceba que, então, de certa forma, o que nós temos aqui, em Deuteronômio 18, era que a voz de Deus, nesse contexto aqui, era ouvida pelo público original na voz de Moisés. E nas futuras gerações, eram ouvidas por meio do livro ou dos livros que Moisés deixou registrado. Então, logo, quando o profeta anunciava a palavra de Deus, Deus se fazia presente entre eles. Israel percebia a presença de Deus, não era por conta de calafrios, não era por conta de sentimentos, não era por conta das experiências, não era por conta das visões, mas principalmente por meio dos ouvidos, por meio de ouvir a palavra de Deus. Deus, em sua graça, optou por falar com as futuras gerações por meio da leitura periódica da aliança, sem acréscimos ou retiradas, como Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 17 nos fala. Mas atente no versículo 16. Versículo 16, no pedido do povo, não ouvirei mais a voz do meu Deus. E aí diz o versículo 17, Deus dizendo que foi um bom pedido. Foi um pedido motivado pelo temor. Só que aqui, eu quero que você enxergue por inferência, aqui revela-se uma outra faceta graciosa do ofício profético. Se na primeira faceta, de certa forma, existe a graciosidade de Deus em nos dar um mediador para falar a sua palavra, aqui, de certa forma, por inferência, nós podemos entender que nos momentos em que Israel, em seus pecados, evitava ouvir a voz de Deus, ele enviava profetas para proclamar a mensagem que era necessária. Arrependam dos seus pecados e voltem-se para o Senhor. A história de Israel registra diversos profetas enviados por Deus para confrontar o povo de Deus em seus pecados. Como exemplo, na semana passada, nós vimos Elias confrontando a idolatria do povo. Hoje, na liturgia, nós lemos sobre outro profeta Natã, denunciando o pecado do rei Davi. Então Deus, de forma graciosa, sempre envia seus mensageiros para ensinar a palavra, ensinar a sua verdade, bem como nos conduzir a uma mudança de rota quando nós estamos em pecado. O texto segue, os versículos 18 a 22. Aqui há um terceiro e último ponto que revela a grandeza do ministério profético. Exige uma resposta dos seus ouvintes. O ministério profético exige uma resposta daqueles que ouvem. O que nós percebemos é isso no livro de Deuteronômio. Você vai ver que Deus, por meio do ofício profético, governava o seu povo por meio da palavra. Então, perceba, e eu quero que você perceba, se você puder olhar na Bíblia, você vai ver que a expressão palavra é a expressão que mais se repete nos versículos 18 a 22. E essa palavra de Deuteronômio, ela é extremamente importante, porque em Deuteronômio a palavra caracteriza a instrução do Senhor para a vida presente e futura do seu povo. Então, no contexto do Antigo Testamento, as profecias revelam o quê? Revelam a mente de Deus sobre assuntos humanos, dando ao povo de Deus uma compreensão de Deus e dos seus propósitos. Então, isso forneceria a base para uma resposta apropriada, ou seja, uma decisão correta à luz da orientação profética de Deus. Então, de certo modo, a profecia não se tratava simplesmente de prever o futuro, mas tinha principalmente a intenção de influenciar o presente. A profecia tratava principalmente de ajudar o povo de Deus no presente a compreender, a ler corretamente as suas circunstâncias, aplicando a palavra de Deus no presente de forma relevante. O interesse maior do profeta não era apenas transmitir a palavra de Deus, mas, de certa forma, moldar uma resposta dos seus ouvintes àquela palavra que era proclamada.
Dessa forma, diante de um profeta, se esperava que o povo de Israel desse duas respostas apropriadas. A primeira resposta é a obediência. Versículo 19 destaca que, devido à autoridade divina do profeta, desobedecer a sua palavra equivalia a desobedecer a palavra do Senhor. E aí diz o texto que isso seria responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, quando um profeta anunciava uma palavra de arrependimento, esperava-se que o povo respondesse como Nínive, em arrependimento. Quando Jonas pregou, a resposta do povo foi: ok, nós pecamos e nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ou como nós lemos na liturgia, no caso de Natã e Davi. No entanto, no versículo 20, você percebe que Deus instrui o povo a discernir entre o falso e o verdadeiro profeta. E aqui então nós temos uma segunda resposta quanto à profecia, que era a perspectiva de avaliação. Essa orientação era necessária porque sempre houve profetas que falavam em nome de Deus, sem a sua autorização. O versículo 20 ilustra dois tipos de falsos profetas: aqueles que proclamam uma mensagem falsa em nome do Senhor, e o outro tipo de profetas são profetas falsos de deuses falsos. E aí, se você observou bem no versículo 20, a parte final, e isso está em consonância com Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 11, você vai ver que para esse tipo de profeta, meus irmãos, não existia aplausos, não existia público cativo, existia apenas a pena capital, a morte. E sabe por quê? Porque profetizar falsamente era considerado um pecado gravíssimo, porque era usurpar o lugar de Deus, tendo em vista que o profeta representava a própria pessoa de Deus. Contudo, no versículo 21, destaca aquilo que eu entendo que é o maior desafio enfrentado pelo povo de Deus. O desafio de lidar com vários profetas e todos eles afirmando que vieram em nome do Senhor. Meus irmãos, cá entre nós, avaliar um profeta que se diz profeta de um falso Deus é muito fácil, mas é muito difícil avaliarmos um profeta quando ele diz que veio em nome do Senhor. Quais eram os critérios, então, que tinham que ser usados quando alguém se levantava e dizia: eu sou um profeta enviado pelo Senhor? A prova que Deus manda o povo aqui, de certa forma, colocar em prática é o cumprimento. Se a palavra não se concretizar, então quem a pronunciou o fez presunçosamente, diz o texto: a esse você não precisa temê-lo. Perceba aqui que Deus orienta o povo a testar as profecias, não é por meio de outras profecias, mas com a instrução que Moisés declarou como palavra do Senhor. No contexto de Deuteronômio capítulo 18, fica evidente que a palavra de um profeta era falsa se afastasse o povo da adoração exclusiva ao Senhor. A autenticidade da palavra do profeta estava em consistência com todas as outras palavras do Senhor, conforme apresentadas na instrução mosaica, focando na adoração exclusiva ao Senhor. O povo de Deus deveria, então, avaliar segundo Deus, por meio da palavra revelada, se um profeta era verdadeiro ou era falso. A verdade era a característica essencial da profecia, refletindo aqui a preocupação de Deus pela verdade. E se a mensagem do profeta não passasse no escrutínio da verdade divina, diz o texto que ele não falava da parte de Deus, e a esse não deveria ter qualquer tipo de temor. Meus irmãos, um texto como esse é um texto por demais precioso e que tem muitas aplicações e que nos ajuda a enxergar melhor esse ofício tão grandioso. E eu quero ajudar você nessa noite, nos ajudar a entender melhor e aplicar esse texto para nós. Eu quero finalizar esse sermão com algumas implicações desse texto para nós. A primeira, e eu quero fazê-las em forma de pergunta:
Você tem agido como um profeta de Deus? A característica mais marcante de Deus, no que diz respeito ao ofício profético, é como Deus governa o seu povo. Como Deus governa o seu povo, meus queridos, é enfatizado principalmente pela a dinâmica do ofício profético. Deus governa o seu povo por meio da sua palavra. Então, é necessário reconhecer que a Bíblia é um livro profético. A Bíblia é um livro profético que nos foi dado por meio da revelação de Deus através de homens inspirados pelo Espírito Santo. A igreja, nós que aqui estamos, nós nos alimentamos da profecia, sendo a Bíblia, esse livro que você está segurando nas suas mãos, o produto e o registro, fonte primordial dessa profecia que nos alimenta. A Bíblia esclarece que um profeta é alguém que representa a voz de Deus, o mensageiro ao qual o Senhor transmite a sua mensagem para o seu povo. Então, portanto, a função principal do profeta é a revelação daquilo que Deus deseja comunicar ao seu povo em determinada época. Então, logo, se nós que estamos aqui, nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus para o seu povo e o profeta é o porta-voz de Deus, então, todo aquele que prega as Escrituras fala em nome de Deus e, de fato, é um profeta. Então, nesse ponto, é crucial compreender que um profeta não se assemelha a um adivinho. Um profeta não se assemelha a um médium que revela o oculto ou alguém que realmente ou simplesmente dá vislumbres do futuro. Pelo contrário, o profeta é um proclamador da palavra revelada de Deus. Dessa maneira, o pastor é um profeta para a igreja, enquanto os crentes desempenham o papel de profetas para o mundo. Então, de modo genérico, você que está aqui nessa noite, você que é servo do Senhor, todos nós crentes somos considerados profetas, porque nós recebemos, pela iluminação do Espírito Santo, a capacidade de interpretar a palavra de Deus para podê-la comunicar, não somente ao povo de Deus, mas também com poder salvador aos ímpios. Você, cristão, você que está aqui nessa noite, você é como um profeta enviado por Deus a um mundo que quer se manter surdo para ouvir a voz de Deus. Você, cristão, você convive com milhares de almas que morrerão em sua descuidada negligência para com Deus e para com a eternidade. Você, cristão, permitirá que essas almas, muitas das quais são preciosas para você, sejam condenadas sem terem sido confrontadas com a voz de Deus? Ezequiel 33, Deus alerta que se os seus profetas não proclamarem a sua palavra aos ímpios e eles morrerem em suas iniquidades, Deus vai requerer o sangue desses ímpios dos seus profetas. Por isso, nessa noite, eu quero alertar você, meu irmão, como cristão, levante-se e cumpra o seu dever. Como uma trombeta, clame sem poupar o pecador. Não deixe que o sangue dele seja requerido de você. No mundo em que as vozes do evangelho são silenciadas, principalmente pelo politicamente correto, a igreja, através dos seus membros, como profetas, continua quebrando esse silêncio, pregando a palavra de Deus. Então eu pergunto para você, você tem se comportado como um profeta nesse mundo? Há uma segunda implicação desse texto para nós. Como tem sido a sua resposta às mensagens dos profetas de Deus? Como que você tem respondido quando o Senhor tem falado com você por meio da pregação? Deus, ao enviar os seus profetas, como foi exposto nessa noite, ansiava por uma resposta obediente do seu povo diante da palavra proclamada. Só que vocês perceberam no texto que o Senhor deixou claro que haveria momentos em que o povo recusaria ouvir a sua voz. E nesses momentos, o que Deus faria? Deus enviaria mais profetas. Por isso é que nós vemos na Bíblia Deus usando os profetas para desafiar a ordem social.
lembrando o seu povo da sua obrigação com a aliança, os alertando sobre a punição que acompanhava a violação da aliança. E mesmo com a presença desses mensageiros divinos, o povo poderia ignorar os conselhos de Deus, tomando decisões pecaminosas. Nesse contexto, a Bíblia nos revela Deus usando profetas como uma faca para cortar a nossa frieza espiritual. Meus irmãos, Deus utiliza a Bíblia como uma lâmina afiada. E essa lâmina, ela corta as desculpas que criamos para justificar as nossas escolhas erradas. Desde Moisés até os dias presentes, a exigência de Deus para que o seu povo acate as palavras pregadas e fielmente expostas nas Escrituras permanece inalterada. E aí eu quero que você, que faz parte dessa comunidade de fé, que você se lembre, domingo após domingo, você tem ouvido Deus falar com você por meio da palavra pregada fielmente. Domingo após domingo, você tem visto a palavra de Deus iluminar o seu caminho nesse mundo caído e de trevas em que nós vivemos. E a questão que se impõe diante de você, e a questão que se impõe diante de nós, é como é que nós temos respondido a isso? Como é que temos respondido a isso? Nós estamos moldando e direcionando a nossa vida de acordo com o que Deus tem proclamado através dos seus profetas nesta comunidade de fé? Meus irmãos, não se esqueça que o Senhor Jesus Cristo nos disse que essa noite poderão pedir a sua alma. E saiba que a forma como acolhemos as mensagens dos profetas de Deus será determinante quando esse dia chegar. Dessa forma que nós possamos ajustar nossas vidas pela direção clara e sábia das palavras proféticas de Deus, pronunciadas domingo após domingo nesta igreja. Há uma outra implicação desse texto para nós. E eu pergunto para você: você tem discernido as mensagens dos profetas? Você tem discernido? Deus alertou o seu povo sobre o surgimento de falsos profetas, quer pregando falsamente em seu nome ou em nome de outros deuses. E de fato, ao longo da existência do povo de Deus, até o retorno de Cristo, meus irmãos, nós conviveremos com enganadores que falsificam a mensagem do Evangelho. Mas eu quero que você, nessa noite, perceba a sutileza que Deus alertou que existiria. O texto deuteronômio fala que muitos surgirão, se levantarão. Meus irmãos, não é lá de fora. Fala que é do meio do povo de Deus e falando em nome de Deus. Ou seja, falsos profetas sabem que é um dever do povo de Deus ouvir e obedecer a palavra de Deus. Por isso, finalizam ou começam suas palavras dizendo em nome de Deus. Meus irmãos, hoje, principalmente por conta da teologia progressista, nós temos testemunhado pastores com veste de piedade, proclamando um Deus totalmente desconstruído, distante das páginas bíblicas. E sob o manto do amor, ao serem confrontados, dizendo, você é um falso profeta, muitos deles recorrem àquele clichê, olha, por amor nós não devemos julgar, porque Jesus nunca julgou ninguém. No entanto, na passagem que expomos, não é isso que Deus diz que o seu povo deve fazer. Na passagem que nós vemos em Deuteronômio, Deus ordenou que o seu povo avalie e que o seu povo julgue as mensagens dos profetas. Então é crucial ter uma régua correta pela qual nós vamos ouvir a palavra e nós vamos testar para que possamos discernir entre a verdade, a verdadeira e a falsa revelação. E qual que é o critério? O critério, meus irmãos, da verdadeira profecia é a verdade. A correspondência entre a palavra profética
e as realidades da história. Então entenda bem, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento demonstram essa correspondência repetidas vezes pelas palavras proféticas, que são palavras provadas como verdadeira por este critério, se tornando então parte do cânon das Escrituras. Ou seja, hoje, a nossa regra para avaliar a mensagem dos profetas é se a mensagem dele está de acordo com a vontade revelada de Deus em sua palavra. Meu querido irmão, tudo aquilo que contradiz o ensino claro e o significado das Escrituras é, com certeza, uma falsa declaração divina. Por isso, qualquer um que prega o Evangelho, que agrada aos homens, em vez de confrontar o pecado, é digno de suspeita, porque o verdadeiro profeta não teme proclamar todo o conselho de Deus. Qualquer mensagem em nome de Deus que autoriza o pecado, que incentiva a falta de piedade, que encoraja a destruição da caridade, meu querido irmão, que tal profeta seja anátema, porque ele é um mentiroso. Então, caro cristão, não tenha medo e nem vergonha de emitir um comunicado divino sobre tais falsos profetas. Nós não devemos temê-los, porque não são porta-vozes de Deus, mas instrumentos do engano de Satanás. E aí, eu quero que você pense em que a forma que nós somos protegidos para evitarmos sermos enganados por lobos em pele de cordeiro, nós precisamos então cultivar um discernimento espiritual e estar vigilantes para distinguir entre o genuíno e o falso. Por isso, meu querido irmão, o conhecimento profundo da Bíblia é a nossa principal defesa. O conhecimento da Bíblia age como um filtro que nos protege contra as águas poluídas das falsas doutrinas. O conhecimento bíblico nos capacita a distinguir e enxergar a falsidade. Uma igreja enraizada na Bíblia é menos suscetível a permitir que falsos profetas floresçam, porque ela se torna uma comunidade imune às distorções da verdade bíblica. E por último, e aqui eu termino o sermão, nessa última implicação, meu querido irmão, você que está aqui nessa noite, você já se rendeu, você já crê no grande profeta? Deuteronômio 18, nós vemos aqui Moisés já caminhando para o final da sua vida, e Moisés afirma que Deus levantará outro profeta como ele. Como foi dito na exposição, isso indica a continuação do ofício profético em Israel, com Moisés sendo apenas o primeiro de uma série de profetas enviados por Deus para falar ao seu povo. Só que, Deuteronômio capítulo 18, dentro da história canônica, é uma promessa. E essa promessa aponta para alguém maior do que Moisés, um profeta por excelência, que guiará o seu povo por meio da palavra do Senhor até a salvação. Essa promessa era muito aguardada pelo povo de Israel, a ponto dos líderes religiosos, lá em João capítulo 1, versículo 21, indagarem João Batista dizendo: é você o profeta? A resposta veio com a chegada de Jesus. Nós testemunhamos ao lermos aqui nessa noite, João capítulo 1, versículo 45, Filipe dizendo para Natanael que tinha encontrado aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Jesus, em conversa com os judeus, foi taxativo lá em João capítulo 5, versículo 46, afirmando: porque se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, porque ele escreveu sobre mim. O Novo Testamento descreve que a busca do povo, que começou com a profecia de Moisés, Deuteronômio 18, tem o seu pleno e total cumprimento em Cristo Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 19, Cleopas, no caminho para Emaús, reconhece Jesus como um profeta poderoso em palavras e obras. Pedro, em Atos capítulo 3, versículos 22 a 26, cita a promessa de Moisés em Deuteronômio 18, aplicando a Cristo como cumprimento dessa promessa.
Meus irmãos, Jesus é o verbo que se fez carne, falando com voz humana, mas com total autoridade divina. Como o profeta diz, João capítulo 1, versículo 18, que Jesus veio para revelar Deus Pai, para dissipar a ignorância espiritual, apresentando a vontade de Deus de maneira clara, de maneira completa. Diferentemente de Moisés e de outros demais, e dos demais profetas que anunciaram mensagens recebidas, meus irmãos, Cristo anunciou aquilo que fazia parte do seu depósito de conhecimento, de verdade, de sabedoria. Entretanto, o que nós não podemos perder de vista é que a mesma ordem dada por Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, sobre ouvir, crer e obedecer, persiste em relação a esse grande profeta. Mateus capítulo 17, versículo 5, Deus Pai ordena dos céus, ouçam o meu Filho Jesus Cristo. Logo como afirma João, capítulo 3, versículo 36, ignorar as palavras de Cristo traz consigo a permanência de estar debaixo da ira divina. João capítulo 12, versículo 48, Jesus é taxativo em afirmar que quem ignora as suas palavras descobrirá que aquele que é profeta em breve voltará como um juiz. Meus irmãos, Cristo hoje, como profeta, por meio da sua igreja, anuncia o seu juízo, mas amanhã voltará executando a sua sentença. E a pergunta é: como que nós escaparemos da ira divina se nos afastarmos daquele que fala do céu? Cristo, o grande profeta, anuncia que longe da sua pessoa não existe paz com Deus. Se você que está aqui nessa noite, se você ouve e você não crê nas palavras de Cristo, Deus não o absolverá. Você não será tido por inocente. Deus cobrará a cada um de nós, segundo a resposta que damos às palavras que ouvimos do grande profeta Jesus Cristo. Assim, meu querido, aceite Cristo como seu profeta, e Ele será luz para você. Clame a Ele por conhecimento, estude a sua palavra, e Ele o ensinará o caminho e o fará sábio para a salvação. Por isso, meus irmãos, vamos juntos levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro que na cruz já fez a nossa redenção. Essas são as palavras do hino 282, a grande comissão. E eu quero convidar você a ficar em pé e juntos, em resposta àquilo que nós ouvimos, nós cantaremos ao Senhor.